o Dr. Luiz Roberto Manhães. O Dr. Luiz Roberto é professor assistente doutor da Radiologia da Faculdade de Odontologia de São José dos Campos, Unesp. Professor de Radiologia na São Leopoldo Mandique, em Campinas, IBH. Mestre e doutor em Radiologia pela Unesp. Especialista em Radiologia pela Unicamp. Lembramos que Vossa Senhoria disporá de 2 horas para sua apresentação. Ao faltarem 5 minutos para o término, sinalizaremos. Ótimo. Passar a palavra para você. Fica alto aí. Imagina que isso. Obrigado. Alô? Vai ficar 2 horas mesmo? Mesmo que atrase a próxima? Fica? Tá ótimo. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na 14ª Jabro. Vou antecipar um pouquinho. Não sei se muitos quiseram vir aqui para ouvir o Dr. Zé Luiz falar sobre empreendimento ou empreender na clínica de radiologia e ficaram desapontados com a minha presença. Na verdade, o Dr. Zé Luiz teve um compromisso em Brasília, uma reunião no MEC, hoje e amanhã, e aqui, aqueles que não me conhecem, aqueles que não sabem, eu faço parte da equipe do Dr. Zé Luiz, estamos em contato sempre, e foi me passada essa função de vir aqui falar de empreender na clínica odontológica, ou na clínica de radiologia. Um ponto importante para a gente falar sobre empreender, e pelo visto tem muita gente interessante, muita gente interessada em saber o que pode fazer, o que pode mudar na sua clínica para tentar melhorar algo, não que talvez esteja indo bem, mas algo que possa melhorar, né, que queira mudar. E essa forma da gente abordar o empreendimento, o empreendedorismo vinculado à radiologia odontológica, ela é muito importante, por quê? Pelo simples detalhe, na radiologia odontológica, para aqueles que já são mais antigos de casa, viveram numa outra ou uma diferente época da radiologia. E essa época, nós radiologistas, não precisávamos ter tanta preocupação com o concorrente. Por quê? Porque se a gente voltar alguns anos atrás, a clínica de radiologia, às vezes, na cidade, ela era única. Hoje ainda existe isso, principalmente nas cidades menores. Só que nas cidades de médio, pequeno, médio e grande porte, nós já não temos mais essa clínica única. Toda vez que você é único, você tem como, ou você consegue, fazer com que o mercado haja ou trabalhe da sua maneira. O que a gente tem observado? Lógico que a minha vivência dentro da radiologia ainda é relativamente pequena, se comparado com a do Dr. Zé Luiz. Acredito que o que eu tenho de idade, feito 37 anos há poucos dias, é uma parte do que ele tem de empreendedorismo. E o fato de eu estar há 10 anos já acompanhando, eu aprendi algumas coisas vinculadas ao mercado e como trabalhar esse mercado, certo? E eu vou tentar passar, nós discutimos essa aula junto, nós fizemos esse apanhadão, esse bate-papo junto, para poder tentar mostrar, tentar abrir a cabeça do colega para as novas tendências do mercado. Primeira regra, a clínica de radiologia, que não pensar como empresa, está fadada a quebrar, está fadada a fechar. Hoje, a clínica de radiologia tem que ser uma empresa. Nós temos que aprender a vincular a radiologia odontológica à empresa. Deixar de lado aquela história do esta é minha clínica, eu tomo conta e eu faço do meu jeitinho. E às vezes o seu jeitinho não é o jeitinho que vai dar certo. Por que não é o jeitinho que vai dar certo? Porque o que você fez, o que você mudou, o que você se qualificou para conseguir fazer esse negócio dar certo. Essa é a grande chave. Essa é a grande função de empreender. Esse é o modo da gente olhar o mercado e tentar visualizar por todas as óticas, por todos os lados,
o que eu estou errando? Por que minha clínica não está indo bem? O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer ou adaptar? Para quê? Para que eu consiga obter resultados que estão compatíveis àquilo que eu planejei. Certo? E aí, quando você começa a observar isso, você vê claramente, com todo respeito, algumas clínicas mais tradicionais que ficaram no tempo. E clínicas novas atropelando, vamos dizer assim. Por que atropelou? Porque soube empreender, soube trabalhar no mercado, soube trabalhar essa dinâmica da clínica de radiologia, essa dinâmica do negócio chamado clínica de radiologia. São as pessoas que já estão encarando isso como uma empresa e não mais como um negócio de família. Ah, mas a minha mãe ajuda. Sim, a partir do momento que a gente definiu quem é o boss, quem é o CEO, nós temos que ver que aquela pessoa, apesar de ser sua mãe, ela é seu funcionário. E como funcionário tem que ser trabalhado como tal. Infelizmente, dentro de uma clínica, a gente tem que mudar esse conceito justamente para obter resultados mais agressivos, vamos dizer assim. Tá? Usando isso, como a professora Márcia, presidente do Congresso, já me apresentou, eu aproveito até para agradecer a comissão por ter aceitado essa troca de última hora, o nome do Dr. Zé Luiz pelo meu nome, e colocar essa confiança para poder falar um pouquinho desse empreender na clínica de radiologia. Meu nome é Luiz Roberto Coutinho Manhã Júnior, e minha formação ela está baseada, depois da graduação de odontologia, lógico, na radiologia. Então hoje as pessoas falam, mas você vive de radiologia? Isso. Você só dá aula? Não, não só dou aula. A gente estuda, a gente tem as clínicas, tem consultorias, tem treinamentos, a gente está espalhando, está tentando procurar, porque se a gente não fizer isso, o mercado é muito dinâmico. E o que vai acontecer? Se eu ficar parado, vai vir um outro que se preparou um pouquinho melhor e vai passar por cima. Então nós temos que estar sempre em movimento. Primeira coisa para a gente entender o direcionamento que eu quero dar à aula, que é uma coisa que a gente discutiu lá na São Leopoldo. Vamos na base. O que é empreender? Muitos não têm esse conceito, muitos não sabem. Tem gente que bate no peito e fala, eu sou empreendedor, eu invisto meu dinheiro corretamente. Às vezes vai uma fração de sorte, às vezes vai uma fração de oportunidade, mas não consegue enxergar a raiz. E a raiz do empreender, ela está muito clara aqui, baseado num dicionário aí consagrado, Michaelis. Resolver-se a praticar algo laborioso e difícil. Tentar delinear, empreender o domínio de si mesmo, pôr em execução. Olha que bacana. Cada conceito que está aparecendo são pontos que a gente tem que trabalhar dentro da clínica de radiologia para que se tenha sucesso. Vamos continuar. Conseguir empreender um regulamento aos subalternos. Leia em outras linhas. Conseguir colocar, conseguir impor as suas ideias, sua metodologia, seu modo de trabalho, a qualidade de imagem que você quer dar para a tua clínica, a quem? A seus funcionários. Com todo respeito, os subalternos são seu funcionário. Depois disso, realizar, fazer, empreender uma viagem, ter apreensões contínuas. E aí, um outro significado em empreender sem o E. Mas se você pegar essa raiz da palavra, fica muito claro, muito fácil, que em algum momento nós deixamos de aplicar esse conceito. E a partir do momento que a gente deixa de aplicar esse conceito, nós estamos abrindo a porta de casa para que outro entre. É o que eu costumo dizer. Quem acredita que o mercado da radiologia odontológica está fechado em qualquer lugar? Se você acredita, você está errado. Ah, mas em São Paulo tem 2, 3 grupos fortes. Sim. Dá para entrar um terceiro ou quarto grupo forte e quebrar aquele? Dá.
Em Campinas, a clínica do Dr. Zé Luiz é forte. Se ele não tomar cuidado, o que pode acontecer? Vem um grupo que tem uma visão até mais empreendedora, ou algo diferente do que ele pratica, e pode atrapalhar. No Rio de Janeiro já tem uma equipe grande, tem várias clínicas que são consagradas. Existe solidez? Até certo ponto, sim. Mas se a gente não conseguir manter essa solidez, o que vai acontecer? Vem outro e ele vai pegar onde? Onde que ele vai empreender? Onde que ele vai tentar? Adivinha? Na tua ferida. Então ele é um esperto, ele vai olhar, esperto no sentido de inteligente. Ele vai olhar, vai pesquisar, vai verificar como que tua clínica está andando, quais são as reclamações, o que está errado, o que precisa melhorar. E adivinha onde é que ele vai agir? Lá. Ele fala assim, eu consigo dar o mesmo padrão de atendimento e qualidade de imagem. Vou dar um exemplo chulo, mas que serve só para a gente entender. Mas os pacientes reclamam que a parede é amarela. Você vai abrir uma clínica com os mesmos padrões para ser concorrente, você vai colocar a parede amarela? Lógico que não. Só que às vezes nós fomos vítimas disso, porque você só aprende tomando as porradas, né? Caindo. A gente só aprende com insucesso. E você olhando isso, às vezes está na sua frente, nos seus olhos, e a gente não enxerga. É ofuscado para aquilo. Por quê? Porque para nós, em algumas situações, esses detalhes que eu dei de exemplo, são apenas detalhes. E não é o essencial. Às vezes você fala, não, o meu essencial é ter a clínica que faz atendimento mais rápido, com qualidade boa, etc, etc. Eu consigo. Mas você está obtendo sucesso? Não. Por quê? Porque o número de atendimentos, os seus ganhos estão caindo. Mas eu continuo fazendo a coisa do modo que eu acho que está certo. Está correto? Não. Precisa mudança. Só que para precisar para necessitar dessa mudança, tem que partir de nós. Tá certo? Então o que acontece? Quando a gente vai iniciar um empreendimento, ou vamos empreender na clínica de radiologia, obviamente, nós temos que iniciar, olha a redundância, do começo. Aí você fala, mas ninguém inicia do final. Eu falei, inicia. Inicia. Você quer um exemplo bem típico para quem está entrando no negócio, não para quem já está no negócio. Eu vou dar um exemplo. Às vezes o aluno chega para a gente e fala assim, professor, eu vou montar uma clínica de radiologia. Que ótimo. Pô, sucesso, espero que você seja muito bem sucedido. Então, já comprei o aparelho. Aí você fala, beleza? E o resto? Não, agora que eu vou começar a correr. Atrás. Não começou do começo. Não começou do começo. O aparelho é importante? Sim. É um dos pilares da sua clínica? Com certeza. Mas, inicialmente, você até pode começar a negociar os seus equipamentos. Uma coisa que eu falo, vai comprar um equipamento, quer conhecer seu equipamento? Vá até uma clínica que tem o equipamento. Você vai fazer um investimento relativamente alto. Relativamente que eu digo, porque tem pessoas que acham barato, tem pessoas que acham muito caro. Você vai fazer um investimento, vamos supor, de R$250 mil. Será que não vale você visitar 4 ou 5 clínicas que trabalham com diferentes equipamentos e ter um papo direto com o funcionário? Papo que eu digo é o seguinte, vendedor, qual que é a função do vendedor? Vender. Você já viu algum vendedor falar assim, olha, meu equipamento não é muito bom, mas compra? Ninguém vai fazer isso. Ele vai falar o quê? Meu equipamento é o melhor e você tem que comprar. Não, mas é o melhor do mercado, faz, comprou. Aí a pessoa compra, você fala, você teve experiência com o equipamento? Não. Primeiro passo para dar errado. Aí ele fala, pô, insatisfeito com o equipamento. O que vai acontecer?
já começou do meio. E aí está errado. Então ele faz a visita, seleciona, escolhe o equipamento. Ah, mas eu vou gastar para isso. Sim. Essa é uma das regras do negócio, do empreendedorismo. Nós precisamos ter dinheiro para investir. Existem formas de financiamento, sim, mas a gente tem que ter um background, uma bagagem, para conseguir segurar algumas coisas. Senão você não vai conseguir fazer com que o seu negócio prospere. Então, quando a gente pensa dessa maneira, para aqueles que já estão no meio da corrida, às vezes fala, não, eu estou correndo, estou bem. Passa mais 100 metros, ele cansa. O que ele esqueceu de fazer? A prevenção. É aquela clínica que cresceu, estabilizou e ficou aqui, ó. Estou bem. Vai ficar bem sempre? Não, você está na corrida. Você vai cansar uma hora. Você precisa repor tudo que você está perdendo. Você precisa calcular, você precisa pensar como você vai fazer para manter sua clínica sempre em alta. Isso é o mais difícil. Essa é a parte do empreender mais difícil da clínica de radiologia. Manter o trabalho em excelência, em evidência e ser considerada a primeira, a top, a número 1. Isso é o mais difícil. E para a gente pensar dessa maneira, nós temos que ver essa seguinte colocação. O empreendedor não é aquele que só sonha, mas aquele que sonha e no momento seguinte corre, agiliza, faz com que aquilo se torne realidade. Aí fala, pô, mas eu não tenho um perfil empreendedor. Será que você não tem sonho na vida? Lógico que tem. Você já teve vários sonhos na sua vida, você já quis várias coisas e você não conseguiu. De certa maneira, você teve que empreender para conseguir esse sonho. Só que o que acontece? Sempre a gente não consegue linkar, fazer uma associação disso que é uma coisa mais plausível. Falar, eu queria comprar um relógio. Então eu trabalhei, ganhei dinheiro e comprei o relógio. Mas eu tive que empreender para comprar esse relógio. Você não consegue linkar esse tipo de raciocínio para onde? Para a clínica. Às vezes a gente não consegue associar. Porque recai muito no quê? No meu negócio. Na forma que eu vou conduzir. E um dos pontos importantes dessa linha de empreendedor, e é o que a gente tem que fazer, se você não fizer acontecer na tua clínica, no teu negócio, não vai ser o outro que vai fazer por você, tem que ser você. Não tem jeito, nós temos que trabalhar dessa forma. Aqui algumas palavras importantíssimas para esse momento do empreender. Negócios, todo mundo quer, todo mundo pensa em ter um algo seu. Ideias, tem uma ideia. Sim, sempre vai ter ideias. Você vai ter que depois estudar se ela é viável. Vou gerar emprego, eu tenho que pensar em desenvolvimento, vou ter um ramo para social, não vou ter, como que vai ser minha ação dentro do mercado, como eu vou expandir, o que eu preciso fazer no mercado, e aí quando a gente vai falando de cliente, nós vamos entender um pouquinho essa expansão. Serviço, empresa, uma das palavras mais interessantes nesse mercado, inovador, a inovação. Para quem teve um ano atrás, aproximadamente, no Rio de Janeiro, hoje já tem algumas inovações. Já vieram coisas novas. O que eu me programei para ter essa inovação? Visão do empreender. Além disso, criar a atividade, os serviços. A gente peca muito por serviço. E para nós, às vezes, está bom, porque nós estamos numa zona de conforto. E aí você deixa de lado aquele empreender e passa só a administrar, só tocar o negócio. E aí falar, será que vale a pena eu fazer tal coisa? Será que eu preciso? É a hora de começar a abrir a cabeça. Então, quando a gente olha essas
essas frases, essas imagens, essas palavras jogadas, a gente começa a startar, começa a iniciar a ideia do que é necessário para pensar como empreender, certo? E dando continuidade a essa linha de raciocínio, nós vamos passar para o nosso direcionamento. Então, esse direcionamento ele vai estar baseado, em algumas situações, ao norte que nós queremos chegar. Aqui eu conheço alguns, outros ainda não conheço. E as pessoas que aqui estão, que já têm clínica, já pararam para pensar onde eu quero chegar? Qual que é o seu norte? Onde eu quero ir? Onde eu quero chegar? Vocês já fizeram um planejamento para daqui 5 a 10 anos? Aqueles que estão com clínica iniciando, daqui 5 anos, o que você planejou para a tua clínica? Se você planejou continuar do mesmo esqueminha, você é uma das pessoas que está fadada a quebrar. Por quê? O mercado é muito dinâmico, gente. O mercado é muito dinâmico. Vira as palavras iniciais que eu acabei de colocar. Você acha que nesse momento não tem gente vindo aqui na feira, andando, vendo a inovação e falando, pô, se eu colocar isso, meu concorrente não tem. Será que eu posso oferecer esse serviço? O que ele está fazendo? Ele está fazendo um trabalho de empreender. E se você não tiver com esse norte bem determinado, você sempre vai estar estático. Eu costumo dizer, e isso é uma coisa que a gente usa bastante no nosso dia a dia, trabalhe sempre com um objetivo que se acha que ele é praticamente impossível. Vamos fazer um objetivo praticamente impossível para alguns e realidade para outros. Eu vou abrir uma clínica de radiologia e eu quero que essa clínica de radiologia seja a melhor do Brasil. A melhor em todos os sentidos. Eu quero ter a melhor imagem, o melhor atendimento. Eu quero ter satisfação praticamente 100% de todos os meus pacientes. Você fala, pô, isso é utopia, não dá. Não sei, não dá para a gente afirmar que não dá. Na minha realidade, é um objetivo distante? É. Então vamos lá. Como que eu vou fazer para chegar nesse objetivo? Crio metas. Essas metas vão servir como degrau. Então, cada meta que eu obtiver é um degrau que eu galguei. Se o meu primeiro objetivo, eu tiver que subir um monte, incontáveis, nós vamos subir, mas vai passo a passo. Cheguei no meu objetivo. Estou com a melhor clínica de radiologia do Brasil. Saiu na exame, saiu em todo lugar, 100% de aceitação, imagem, melhor qualidade de imagem, 100% de aprovação dos clientes. E agora, o que eu faço? Se você parar, para. Nós temos que sempre o quê? Lanço outro objetivo. E talvez um objetivo até aí, na hora que você chegou nesse, que era bem distante, manter esse objetivo inicial vai ser uma segunda caminhada. E você vai ter que pensar na forma que você vai direcionar, que você vai empreender para conseguir chegar. Se não fizer, vai estar fadado ao tempo de estabilizar e parar. Por quê? É aquilo que eu falei. Para você manter esse padrão, para você manter essa qualidade, é difícil. Super difícil. É o mais difícil de tudo. Você pensar em tudo. Sim, é super difícil. Por isso que a gente não pode só, eu quero ser radiologista. Ótimo. Você quer ser radiologista, trabalhe como radiologista, não como dono de clínica. Se você quer ser dono de clínica, você tem que ser empreendedor. E não é só na parte administrativa. Eu sei que toma muito tempo quando a gente monta uma clínica e começa
a cuidar da clínica, você vira mais administrador do que radiologista. E aí você fala, mas tem coisa que eu não sabia fazer. Sim, a gente aprende. Existem cursos, hoje com a internet está muito mais tranquilo de você acessar conteúdos importantes, fazer leitura, compreender algo que você não tinha tanta segurança. E aí quando você determina esse norte, o modo de condução, o modo que eu vou chegar naquele objetivo, o que eu tenho de ponto importante? Tem como, amigo, tem como apagar essa luz aqui? Só essa da frente aqui, por favor. Aí apagou ali no fundo e eu não queria apagar. Aí, obrigado. Assim tá ótimo. Então, o que acontece, pessoal? Fica uma dica, ou fica a dica aí para vocês olharem. Apesar de ser uma metáfora, é interessante. Ó, quando você não planeja a vida da tua empresa, é como se você estivesse navegando, velejando um barco, e você não tem o domínio ou condução deste. Ele vai te levar para onde? Para onde o vento bater. Tem gente que faz isso. Às vezes o colega vem conversar com a gente e fala assim, pô, eu estou em uma clínica, está com dificuldade, está difícil. O que está acontecendo? Mas você se envolve, você tem condição, você tem essa visão da sua clínica por completo? Não, em partes. Eu tenho uma pessoa que me ajuda e eu faço outra parte. Porque não dá tempo, né? Eu tenho que laudar, tenho que fazer não sei o quê, tenho que fazer não sei o quê, não consigo fazer tudo. E essa pessoa, às vezes, não é a pessoa certa para aquela função. O que você está fazendo? Você está deixando o seu barco velejar conforme o vento. Para onde ele bem entender. E nessa linha de raciocínio, a gente tem que sempre pensar em quê? Muda a atitude. Para quê? Para você saber planejar. Eu tenho que mudar a forma que eu estou trabalhando para daí sim entender como eu vou planejar futuramente. Isso é importante. Se você for pensar em outras palavras, nada mais é do que você como dono de clínica, você como empreendedor, você como dono do seu negócio, se recicle. De tempos em tempos, pare, tenta olhar para uma ótica de fora do teu negócio e fala, como está? Nós temos que tirar o exemplo, gente, de grandes empresas. Vou dar um exemplo aqui do Bosch, por exemplo, uma multinacional. Tenho colegas que trabalham na Bosch. Primeiro que trabalha-se com o quê? Metas. Até atingir um objetivo. Passou o objetivo, ótimo, parabéns, chega lá, divide os lucros, beleza. Vamos que vamos. Mais metas, mais objetivos. Tem um presidente que conduz, tem o presidente internacional que tenta gerenciar tudo com as suas equipes. E de tempos em tempos, o que acontece nessa empresa? Eles falam assim, chama a auditoria, chama alguém externo para enxergar o quê? Para enxergar o negócio. Porque eu, dentro do negócio, do business, eu já estou acostumado com as falhas, a gente adaptou aqui, continua, vamos que vamos. Aí vem uma pessoa de fora e fala assim, olha, sabe aquela falha ali? Se vocês tivessem corrigido, vocês poderiam aumentar 15% o faturamento. O que é isso? Aí você fala, se uma empresa como a Bosch, uma multinacional, faz esse tipo de trabalho, por que eu não vou fazer na minha empresa? Será que eu sei mais do que milhares de pessoas que lá estão trabalhando? Pessoas até com qualificação maior do que a nossa? Será? Então são pontos importantes, principalmente na mudança do conceito. A partir de agora,
Esquece aquilo que eu já falei. Clínica de radiologia tem que ser vista como empresa. Como empresa. Se a gente continuar observando como o meu negocinho, como o carrinho de pipoca, que eu compro um saco de milho, estouro, vendo num preço que tem que estar no mercado. E aí eu vou tentar tirar um lucro em cima daquilo e não faço nada para poder melhorar. O que vai acontecer? Ou você vai ficar na mesma, ou se vier alguém diferente vai ocupar o teu lugar. Então a primeira estratégia, a primeira forma de empreender é fazer com que a clínica pense como empresa. Vocês vão entender o que eu estou falando, alguns que já foram meus alunos já tiveram essa indicação. Qual que é a grande diferença do sucesso para a falha, para o insucesso? Vocês, todos que estão aqui, ou estão na área, ou estão pretendendo entrar na radiologia odontológica. Eu costumo dizer que nesse tempo que eu estou dentro da radiologia odontológica, eu sempre fui um cara muito curioso. Sempre procurei perguntar para as pessoas que sabiam, até eu aprender algumas coisas. E uma dessas coisas foi isso. Pessoal, por que tem tanta clínica fechando? Por que tem tanta clínica abrindo, querendo abrir? E tem tanta clínica querendo vender? E não é distante. Se vocês pegarem seu smartphone aí, seu tablet, acessa a internet, entra num site de classificados de radiologia aí que tem na internet e veja quantas clínicas estão vendendo. E aí você olha lá o perfil da clínica. Clínica com 35 anos de mercado, carteira consolidada, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Você fala, pô, é perfeito. 35 anos de mercado, está sólida. Se você fizer qualquer curso do Sebrae, até 5 anos, se você passar de 5 anos, você é um vencedor. O cara está com 35 anos, carteira sólida. E por que ele está vendendo um negócio que está, entre aspas, indo bem? E aí você olha lá, motivo. Ah, desfez a sociedade. Digitalização. Teve um que eu achei curioso há um tempo atrás. Ele colocou assim, cansei, vou vender tudo e viver a vida. Esse estava certo. Esse foi honesto. Falou, cansei, vou vender tudo e vou viver com o dinheiro. Tá certo. Mas vamos voltar naquele caso dos 35 anos. Os dois motivos. Quebra de sociedade pode ser um deles. Ou o fato da digitalização. Vocês vão ver ao longo da apresentação que eu vou falar um pouquinho de inovação tecnológica, que é um ponto importante para você entrar no mercado, para você se manter no mercado. Então, se aquela clínica que tem 35 anos estava soberana, estou mandando, o que ela fez? Ela jogou um objetivo lá, galgou, chegou. E aí o que ela fez? Em vez de continuar prosperando, vai lá, parou. Parou, deu 30 anos, veio outro e engoliu. Carteira de cliente não quer dizer que os clientes te mandam. Quer dizer que está cadastrado. Ele pode ter te mandado em 1980 e hoje não manda mais. Não é? E aí o que acontece? Ele não planejou para acompanhar a evolução do mercado. O que aconteceu? Falhou, teve um insucesso. Ele não conseguiu prosperar, não conseguiu se manter. E aí um fala assim, vamos digitalizar, o outro fala, não, eu não tenho dinheiro. Eu tenho. E aí, o que faz? Ou você compra, não posso comprar a tua parte, você não consigo digitalizar, então vamos vender. Falta do quê? Planejamento. Então tudo tem uma explicação do porquê que a clínica não deu certo. E essa linha entre o sucesso e o insucesso, ela é muito fina, ela é muito tênue. É muito fácil para você cair para um lado do insucesso. Às vezes você está num lado positivo, você está indo bem. Então tá bom, está prosperando, vamos que vamos. Você planejou o que vai ser futuro? Não. Aí de repente começa a fazer assim, foi para o insucesso. Você fala, pô, eu não consigo manter aquele padrão, o que eu estou fazendo de errado? Eu preciso aprender o que está errado aqui para eu poder corrigir e voltar a ter sucesso.
maioria das clínicas, se não todas, os problemas de insucesso estão vinculados à gestão empresarial. Certo? Gestão, gente, é você juntar as rédeas do seu negócio e conduzir. Então, mas isso eu já faço. Mas ele está indo bem? Não. Então você não é um bom condutor. Vamos ver o que precisa fazer para você conduzir esse negócio de forma adequada. Vamos ver como você está tocando. E você pode ter certeza que esta gestão empresarial faz a diferença. E sabe por que faz? Porque na nossa formação como dentista, nós não tivemos nada, zero, de gestão empresarial. A única coisa que se aprendeu sobre cobrança foi o professor que falou assim, do valor que você for gastar, você põe 3 vezes isso. Puta dica legal. E aí o que acontece? Vamos nessa. Vamos colocar 3 vezes o valor que eu tenho de custo. Aí você pergunta para o dono de clínica, quanto custa teu exame? Aí ele fala assim, não sei. Ou, aproximadamente X. Existe sim uma variação, ele é importante para que você trabalhe nessa oscilação de gasto, mas o valor do seu exame ele não pode ser muito assim aproximado, ele tem que ser dentro de uma margem pequena. E aí eu pergunto para a pessoa, quanto vai custar a tua panorâmica? Não sei, eu acho. Olha, a última vez que eu calculei, ela estava custando R$5, entrega pronta com laudo. Mas isso eu fiz faz 7 anos atrás. Você acha que manteve os R$5? Hoje, se você for mandar fazer um laudo online da sua radiografia panorâmica, você já vai pagar R$5. Não pode ser. Minha radiografia custa 10. O convênio está te oferecendo 22, mas vai tirar 30%. Será que vale a pena para você ganhar 5? Aí a pessoa, eu nunca tinha pensado nisso. Por isso que eu vejo que minha clínica atende, patina e não sai do lugar. E aí a gente vai entrar no outro mérito, um pouquinho mais para frente, que é clínica de sucesso não é a clínica que mais atende, gente. É a clínica que dá mais lucro, mais grana. Porque ninguém está aqui para fazer caridade. Se você quiser realizar filantropia, tem várias ONGs, várias empresas não, mas várias organizações que são filantrópicas. Aí você não visa lucro, você faz por caridade. Mas a partir do momento que você está no negócio, o negócio é teu, e você vai defender o teu negócio, você está visando o quê? Lucro. E qual que é o grande problema quando não tem a gestão empresarial? É que a pessoa às vezes olha para o seu lucro como a sobra do que eu gastei. Sobra do que eu gastei. Então, faturei 20 mil, gastei 12, botei 8 no bolso. Isso nós aprendemos na faculdade, foi assim. Aí você fala, isso tem alguma característica de gestão empresarial? Não tem. Não tem. Você está fadado ao insucesso ou morrer de trabalhar. Porque tem coisa que não chega. E o que a empresa de sucesso ela vai ter como característica? A empresa de sucesso, primeiro, aquela que prospera é uma empresa de sucesso. A empresa está crescendo quanto? Eu não consigo crescer mais. Ache o motivo por que não cresça mais. E o crescimento, eu já disse, não é em número de atendimento. E sim, quanto está te sobrando? Quanto você está faturando? Porque você tem que empreender, gente. Chega uma hora que não adianta atender 1.000 pacientes e a minha margem de ganho está pequena.
tem algo errado no meu planejamento. Tudo bem, você pode determinar a sua clínica para esse tipo de atendimento, esse tipo de foco. Mas já entra no negócio sabendo que vai ter muito trabalho e você vai ganhar menos. Certo? Então esse direcionamento, essa forma da gente conduzir, ela tem que estar baseada na condução desse seu plano de negócio, desse seu negócio. Olhando esse quadro, e aí é um planejamento baseado não para a clínica de radiologia, mas que é aplicado em qualquer empresa. Você tem vários segmentos que tem que ser observado dentro daquela esfera sua chamada negócio, empreendimento, e nós temos que pensar em cada detalhe. Pô, mas eu tenho que pensar sozinho. Se você não tiver condição de ter uma equipe, nós vamos ter que pensar sozinho ou com parceiro ou parceira. Alguém vai ter que te ajudar. E o principal para esse momento de empreender, sem dúvida, é o planejamento. Esse, sem dúvida nenhuma, é o ponto inicial se você quiser ter sucesso nos seus negócios. Planejamento. Ou você acha que todos empresários bem-sucedidos do Brasil ou do mundo não têm planejamento? Eles vão fazendo as coisas, vamos fazendo, ver o que dá, vamos. Vai dar certo? Pode dar certo, mas a chance de dar errado, ela é muito grande. Por quê? Porque a gente não pode deixar apenas na execução uma coisa que não foi planejada. E esse planejamento ele vai estar baseado, aí sim, em coisas vinculadas à nossa realidade. Análise, e nós vamos ver essas análises. Análise de quê? Desde o mercado que você vai atuar, até o perfil, o foco que sua clínica quer dar ao mercado. Além disso, tecnologia, como eu vou fazer a inserção da tecnologia dentro desse meu negócio, como que eu vou produzir, como que eu vou guiar. Lógico que aqui tem coisas que talvez não entre no mérito da clínica em específico, mas que também não pode ser deixado de lado. Você tem que ter um conteúdo programático para um desenvolvimento. A sua divulgação é muito importante. Às vezes a gente não planeja direito, monta o negócio, cria a estratégia, monta a clínica, tudo bem feito. Na hora de divulgar, fala, não tenho dinheiro. Será que não era melhor a gente esperar mais um pouquinho ou capitalizar mais um pouquinho para poder entrar nessa divulgação? E essa divulgação é importante? Lógico. Se não fosse importante divulgação, Banco Itaú, Coca-Cola e Shell não faziam propagandas no horário das 8 horas da noite, no intervalo do Jornal Nacional. Se a gente fizer uma pergunta rápida aqui, vamos tomar um refrigerante, que refrigerante vocês querem? Sem pensar. 90% vai falar, eu quero uma Coca-Cola. E a Coca-Cola não é consagrada? É, mas continua divulgando. Tá? Aí entra naquele mérito do manter vivo. Quem é visto é lembrado. Quem não vê não é lembrado. Veja você. Quantos amigos você já não teve na sua vida que se via sempre e agora perdeu o contato? Às vezes você nem lembra dele. Olha que regrinha legal de divulgação. Quem é visto é lembrado, quem não é visto cai no esquecimento. Eu digo isso porque lá em Campinas tem uma doutora, não vou entrar em mérito de qualidade de atendimento ou não, mas ela se fez como? Divulgando. Ela se fez divulgando. É um processinho que demorou um pouco? Sim. Mas hoje ela é reconhecida. Ela é conhecida e reconhecida na cidade. Então, tudo isso cabe dentro desse planejamento, dentro dessa estratégia que você vai conduzir.
obviamente que ninguém vai entrar num negócio sem conhecer seus riscos, sem entrar pensando no que eu posso ganhar, perder ou mega hiper ganhar. Eu vou ter que fazer uma ponderação desses riscos. E esses riscos ele vai acabar sendo importante até mesmo no perfil e no foco que sua clínica vai apresentar ao mercado. Porque o que acontece, gente? Para vocês terem uma noção, nós temos rodado o Brasil aí dando treinamento, eu já tenho visto aparelhos 3 em 1, ou seja, tomógrafo, panorâmico e teledigitais, em cidades de 20, 15 mil habitantes. Aí você fala, meu, o cara é louco, ele arriscou. Não. Tem uma estratégia. Tem um planejamento. Lógico. Vou colocar numa cidade maior, que já conhece, já tem demanda para tomografia, talvez meu risco diminua. Depende. O seu concorrente também vai ser tão bom quanto você, ou você vai ter que ser melhor que ele. Aí aqui entra no parâmetro do risco. E quando ele vai e faz isso, ele usou uma estratégia para o mercado, ele fez um planejamento, para quê? Para proteger. Então, de certa maneira, ele foi um mega empreendedor. Porque ele se protegeu, ele protegeu o seu mercado. E uma das coisas que faz o empreendedor ter sucesso, coragem. Se o empreendedor não tiver coragem, ele não vai ter, é difícil ele ter sucesso. Ele não pode ter medo dos desafios. Ninguém falou que ia ser fácil. Mas ele vai ponderar, com certeza, os riscos que estão envolvidos nessa sua dinâmica. Obviamente que quando você planeja, começa a executar, entende os seus riscos, monta seu capital, o que você criou? Lá na frente, você quer saber a sua perspectiva. Eu sei que no começo eu não vou ganhar nada, vou ter que trabalhar, vou ter que ter uma reservinha para me manter, a clínica começa a ir bem e eu vou subindo. Até quando? Até onde? Como que nós vamos fazer com que esse ganho sempre esteja no seu dia a dia? Obviamente que a gente lança esse objetivo, cria essa estratégia para chegar e ter maiores ganhos. É aquilo que eu falei, gente, o empreendedor está visando o quê? Lucro. Quanto maior o lucro, melhor. A visão clara dos grandes administradores, das cabeças. Você fala, pô, o cara é uma cabeça, um milionário. Você pode ter certeza que ele pensou assim. E você pode ter certeza que ele correu um risco maior. Ele foi. Às vezes ele ganhou, às vezes ele perdeu. Só que ele ganhou mais do que perdeu. Isso faz parte do crescimento, da condução, do modo em que ele vai criar a sua estratégia, o seu objetivo, a forma de chegar àquele objetivo que ele achava que estava tão distante. Certo? E quando a gente olha esse modo de alavancar, de fazer o negócio crescer, essas 3 setas são bem legais. Não sei se vai dar para enxergar aí do fundo, mas aqui dá para a gente ver, olha, sale, valores, management, criatividade, sucesso, planejamento. Então é tudo que você tem que executar, tudo que você tem que treinar no seu dia a dia, para que sempre tenha um crescimento. Então fala, pô, promoção, sale, né? Vejo na loja, as mulheres adoram, lojinha de roupa, né? Sale, olha, tem promoção. Sim, às vezes você faz uma estratégia para chamar, para atrair seu cliente.
e depois ele volta a trabalhar de forma adequada, forma que ele acha correta. Soluções, decisões, negócio. Então, se a gente for começar a pensar, a gente vai ver que o empreendedorismo, ou empreender na clínica de radiologia, é tão igual a empreender dentro de uma empresa. É como se a gente tivesse um Sputnik, aquele parece um ouriço, e cada ponta dessa é uma coisa que a gente tem que tomar conta. Então eu tenho que ver o negócio, eu tenho que ver o meu planejamento, eu tenho que ver a forma que isso vai ter o crescimento, como eu vou agir, qual vai ser a estratégia, marketing, atendimento, excelência, laudo, relação interpessoal. Então você começa a ver que tem vários pontos que nós temos que ter atenção, porque senão você não vai conseguir empreender. Esse foi um ponto importante, que acho que todo mundo veio, principalmente para escutar o Dr. Zé Luiz, que eu considero hoje um empresário de sucesso, devido ao que ele conseguiu construir dentro da área da radiologia e da saúde. E aí todo mundo veio pensando qual seria a chave do sucesso. Será que eu vou conseguir ter essa chave do sucesso? A chave do sucesso ela está muito clara, ela está muito fácil. Todo mundo consegue enxergar. A grande dificuldade é conseguir pegar essa chave e abrir a porta. Ou seja, para ter sucesso, nós já falamos algumas coisas importantes. Se eu conseguir pegar isso e colocar em prática, a chance de você ter um sucesso é pequena. Aí você fala, mas quantos vão fazer isso? Aí que está a diferença. A chave está aí na tua mão. Agora, pegar a chave e ir para fazer é outro papo. É outra relação. É um outro caminho. É a parte da execução. Planejei, agora eu vou executar. Depois eu vou administrar, vou conduzir. Para que esse negócio, essa empresa, prospere. Então é muito claro, gente, que segredo para um negócio de sucesso, se perguntar para qualquer empresário bem-sucedido, ele fala assim, segredo não tem. Tem uns que falam assim, é só trabalhar. Vamos ver. Sim, mas o trabalho que ele está falando é que ele pensa 24 horas naquele negócio, o trabalho dele. Né? Eu lembro anos atrás, quando Antônio Hermínio de Moraes, o falecido Antônio Hermínio de Moraes, que chegou a ser candidato a governador de São Paulo, eu era criança ainda, mas eu me lembro bem, isso ficou gravado, naquela época, falaram assim, o problema dele, quando ele começou a ter os problemas de saúde, é que ele é um workaholic. Então ele tinha uma mega empresa que faturava milhões. Você fala, pô, ele não precisa mais estar lá. Ele não precisa estar ali. Ele não precisa se dedicar tanto. Mas ele estava. Por quê? Porque para ele aquilo era importante. E aí você fala, pô, naquela época os caras estavam falando de workaholic, hoje a gente fala de workaholic. E já está entrando uma outra linha das pessoas que estão falando do bem-estar. É outra visão. Eu não preciso ganhar fortunas, eu preciso ganhar o necessário para eu viver bem. São linhas de raciocínio. Aqui nós estamos falando de empreender. E para empreender, nós vamos ser mais agressivos. Nós temos que ser mais agressivos para chegar nessa chave do sucesso. Usando essa linha de raciocínio, nós vamos entrar em quê? Num ponto importante, e acho que é um dos pontos mais importantes dentro desse empreendimento. Perfil. O perfil é de suma importância. Às vezes eu não tenho perfil empreendedor, mas eu gosto, eu quero aprender, eu quero fazer, eu quero ver o negócio acontecer. Você vai conseguir? Vai. Vai conseguir.
Quantas histórias você já não ouviu que a pessoa teve um negócio, não deu certo, foi para outro, não deu certo, teve outro, não deu certo, de repente ela montou um que deu certo. Se ela tivesse parado no primeiro ou no segundo, todo mundo ia falar, ela não tem perfil empreendedor. Na verdade, o que falta do perfil empreendedor é acender aquela chama que todo mundo tem. Ou quem está no mercado da radiologia odontológica não quer ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Todo mundo quer empreender. E aí o que é mais importante para a gente conseguir ter esse foco, essa visão empreendedora? Estudar o mercado que nós vamos trabalhar. Primeiro ponto de insucesso que é muito comum, era mais comum antes, hoje diminuiu. Pessoas que não eram do ramo, abrir clínica de radiologia é fácil. É só ir lá, comprar o equipamento, põe lá, põe 2 funcionários, põe para trabalhar e vamos ganhar dinheiro. Quem tem clínica aqui sabe que não é assim. Sabe que não é assim. Por quê? Porque cada mercado é de um jeito. Cada região comporta de uma maneira. A pergunta mais difícil que eu recebo dos meus alunos é assim, professor, será que eu compro tal equipamento ou tal equipamento? Eu compro um 3 em 1 ou um panorâmico e o tomógrafo dedicado? Aí você fala assim, como que é seu mercado? Aonde você vai colocar? Qual que é o perfil desse mercado? Já tem clínica? Não tem? O que seu concorrente tem? O que nós vamos conseguir entrar para bater de frente? Não, estou sozinho, soberano, mas a minha cidade é uma cidade relativamente pequena. E aí? Mas eu não quero que outro entre. Olha como as informações vão mudando. O cara fala, eu tenho uma cidade pequena, estou sozinho. Aí você fala, então põe um 3 em 1. Aí ele fala, não, mas eu não quero que ninguém entre. Então põe um dedicado. Ah, mas o investimento é muito alto. Então você começa o quê? A maquinar, a articular. Essa pesquisa, esse estudo do mercado, ele é importante para quê? Para você definir o foco e o perfil da clínica. Para quem você está abrindo sua clínica? Ah, vou abrir minha clínica só para os altos empresários de São Paulo, caras que não têm tempo, eles não estão preocupados com o que vão pagar, mas eles querem um atendimento na hora, de melhor qualidade. Tá bom, então vamos lá. Vou definir minha clínica assim. Você vai ter que colocar num prédio no centro de São Paulo, numa área boa, nobre, que tem um heliponto, que tem uma recepcionista pelo menos bilíngue, que atenda no horário. Talvez você vai ter que servir uma água diferenciada, um café diferenciado. Por quê? Ele vai chegar e vai querer sair. Ah, mas aí a panorâmica vai ter que custar 150, 200 reais. Não tem problema. Se você definir o seu foco, o seu perfil, ele vai conduzir para isso. O que não pode é, eu vou abrir uma clínica que atenda todo mundo. É simples. Veja na sua cidade, tem um restaurante mais simples, um restaurante intermediário e um restaurante top. Aí você fala, restaurante é restaurante, então vou sempre no simples. É isso que acontece? Não. Cada um tem o seu foco, cada um tem o seu perfil. E isso vai estar muito baseado em quê? No seu estudo de mercado. A forma com que você vai entrar, a forma que você vai conhecer esse mercado. Então, baseado nisso, a gente consegue determinar a linha, o modo que você vai conduzir, a linha que você vai guiar para gerar o desenvolvimento dessa sua clínica. Além disso, nós já falamos do perfil empreendedor, plano de negócio. Esse é o ponto mais importante do empreendedorismo. Esses grandes administradores, essas pessoas bem-sucedidas, você pode ter certeza
que eles não entram no negócio se ele não tiver um plano. Você pode propor para qualquer um. Primeira coisa, eles nunca vão fechar a porta para você. Então, se chegar para um cara mega empresário e falar, que você tem contato, vamos fazer tal coisa. Ele fala, vamos. Levanta as informações, monta o plano e me apresenta. Porque daí o que ele vai conseguir enxergar nisso? A viabilidade. Então você está colhendo as informações, você está criando esse plano para poder depois executar. E vai executar baseado em quê? Nesse esqueleto. Se você não fizer isso, ele não vai comprar a tua ideia. Então quando você planeja o quanto nós vamos investir, quanto vai ser utilizado, como esse capital vai retornar, ele vai, se ele ficar convencido, ele vai comprar a tua ideia. Você pode ter certeza disso. Por quê? Porque foi feito um plano. Porque foi montado esse plano, e esse plano vai ser um norte para o seu negócio. O capital investido ele vai estar proporcional ao foco e ao perfil da clínica, como você vai abordar essa clínica, como você vai gerar, como você vai criar, onde você vai colocar, o que você vai disponibilizar, tudo tem um custo. E ele vai estar baseado no quê? Em quem você quer atingir e quem vai ser o perfil de atendimento. E o retorno financeiro, que é aquela ideia. Quando que eu vou ver todo o dinheiro que eu coloquei? Nunca. Se for nunca, me empresta 100 mil aí que eu não te devolvo nunca mais. Você vai querer ver o dinheiro de volta. Né? Você vai querer puxar você vai ter que ter esse retorno. Até mesmo para você pensar em quê? Empreender em novas coisas, ou até mesmo na clínica. Porque se você não fizer isso, a chance de errar ela é grande. Então tudo começa com a ideia, com aquele planejamento, tive uma ideia, acho que dá para a gente estruturar, vamos montar uma clínica, vamos basear nisso. Pensa, estruture, veja seu mercado, veja para quem você vai fazer, tenta entender o que está errado, o que você pode abordar, onde você vai entrar. Aqui é o mecanismo. Para daí sim, a gente começar a falar em grana, em dinheiro. Crie esse modo de raciocínio para a gente basear nessa ideologia. E aí, é aquela segunda parte das palavras jogadas. A primeira delas, ideia. Eu tenho uma ideia de montar uma clínica. Então, a primeira. Bem, vamos lá. Começa a ponderar as palavras que você tem para ver se vai encaixar. Elas têm que linkar com alguma coisa do seu plano. Por quê? É um desafio? É. Vai ter riscos? Sim. Vou ter que entrar com uma inovação? Lógico. Se você tiver um concorrente, se você não entrar com uma inovação, você está morto. Ou vai ser mais um que vai dividir a fatia do bolo que talvez já esteja pequena. Eu tenho que pensar em dinheiro lá na frente, pequenininho. Tem que ver as opiniões de quem vai usar, no que eu vou entrar. Se as grandes empresas fazem isso para entrar num lugar, quem dera nós. Eu quero montar um McDonald's, o cara vai lá, estuda o mercado e fala, infelizmente não tem condição de colocar o McDonald's aqui. Acabou. Você teve a ideia, mas não tem como colocar. Então, conceito, intenção, tempo, invenção, pessoas. Gerir pessoas é a coisa mais difícil que se tem dentro de um negócio, dentro de um empreendimento. Quer dizer, lidar com pessoas é difícil. Basta você assistir 20 minutos de um programa mais fútil que existe, chamado Big Brother. Bota os caras dentro de um canil e deixa lá eles se pegarem. O cara fica na primeira semana, segunda, de repente os caras já estão um estourando com o outro. Por quê? Cada um quer ocupar o seu espaço, cada um quer mostrar a sua posição. E para você gerenciar isso é muito difícil. Vê se você está feliz, a criatividade, projeto,
né, as concepções, o criar. Então tem várias coisas importantes que a gente entra nesse passo. Então, definimos, vamos fazer? Vamos. Então, vamos dar o próximo passo. Seguindo nessa tendência, nunca deixar que a ansiedade no negócio possa atrapalhar o seu desenvolvimento. Por quê? É o seguinte, os planos são necessários? Sim. As fases não devem ser puladas? Não. Não deve ser pulada. Acho que deve ter encostado em alguma coisa. As fases não devem ser puladas? Não. Dá uma olhada para mim, que acho que deve ter encostado aí. Pulou o mouse e está aparecendo. Tira o mouse daqui, por favor. Isso. As fases não devem ser puladas, porque assim como fazer um simples bolo, tem uma sequência, e se você às vezes não seguir essa sequência, o bolo não fica bom. Coisa simples. Aí você fala, pô, vou pegar o meu negócio, que é uma coisa da minha vida, e vou pular essas etapas? Não, calma. Calma. Siga passo a passo. Os possíveis erros que podem acontecer, lembra que, apesar de você planejar, criar sua estratégia, montar o seu plano de negócio, é para andar tudo certinho, mas tem coisa que pode sair um pouquinho. Ocorre. Vamos lá, você alugou uma casa para fazer a tua clínica, você começou a reformar, você não estava contando que ia ter uma chuva e ia cair o telhado. Mudou a sua estratégia, mudou o seu plano. Então, coisas vão acontecer. Erros, não prestei atenção naquilo, come bola, passou. Problemas futuros, sofrimento para frente, né? Olhando para frente. Puta, vou abrir, será que vai dar? Não vai. Viva cada momento. Faça com que aquele seu plano siga a sequência que você determinou. E, principalmente, saiba lidar com a concorrência. A concorrência, ela é um mal necessário. Por que ela é um mal necessário? Ou você está sozinho e atende todo mundo, ou você tem um concorrente. E o nome já diz, o concorrente é o cara que vai buscar espaço junto com você. É o cara que está dentro do Big Brother e quer ocupar o seu espaço. Então ele vai querer achar teu espacinho. Mas o cara agiu de má fé, a estratégia que ele usou para empreender o negócio dele. Está certo ou errado, isso é outro detalhe. Isso não vem ao caso. Mas o concorrente ele vai estar ali. E aí a gente tem que aprender a lidar com a concorrência. Ou, melhor, vamos tirar proveito da concorrência. Vamos tentar colher o que eu posso usar da concorrência ao meu favor. Essa é uma estratégia interessante para lidar com essa ansiedade. Como proceder para realizar o plano de negócio? Como que eu vou fazer essa linha? Ou seja, ela sair do plano do ponto A e ir ao ponto B de forma reta, constante, sem que tenha erro. Então, o plano de negócio, ele vai envolver desde aquilo que eu falei, da ideia, constrói, colhe as informações de mercado, veja o que você vai propor, o que você vai oferecer, estruture, crie o seu plano, crie a sua estratégia e comece a executar. Isso vai ter marketing envolvido, isso vai ter capital envolvido, isso vai ter tempo envolvido. Às vezes você monta um plano de negócio, gasta, entre aspas, um tempo da tua vida e aquilo não sai do papel. Ainda bem que não saiu do papel, porque não era para dar certo. Que bom que você fez o plano e o negócio não foi. Se você não tivesse feito o plano e tivesse entrado e o negócio não tivesse ido, o que ia acontecer? Prejuízo. Então, que bom. Então, percam, vamos montar, vamos realizar esse plano de negócio. Para quê? Para tentar compreender como o mercado vai estar lidando dentro dessa perspectiva. Um dos pontos importantes do empreendedorismo, eu acho que é uma das cartas na manga das pessoas que são vivas às novas tendências, ao mercado, ao que acontece, está aqui, ó. Identificar as oportunidades.
Essa imagem é bem interessante, que mostra, né? 2 aquários e o peixinho saltando de um aquário menor para um aquário maior, ou tentando saltar. É mais ou menos aquela ideia. Eu estou aqui, vivo nesse ambiente pequeno, e eu tenho essa oportunidade de melhorar. Se ele não se arriscar, ele não vai saber se vai dar certo ou não. Olha aquele foco empreendedor. Olha aquele risco que nós falamos. A pessoa que vai empreender, ela já está viva a essa oportunidade e ela já sabe que riscos faz parte do negócio. E quando a gente vive isso, você acaba tendo a possibilidade de ser um peixinho que vai migrar de um negocinho para um negócio mais sólido, dentro daquilo que você cria de perspectiva. Tudo bem, gente? Parou de passar. Aí voltou. Existe uma frase, né, do Winston Churchill, muito interessante, e isso é um ponto primordial para quem quer empreender. Às vezes a pessoa vai entrar num negócio, cria o seu plano de negócio, pensando que aquilo não é viável. Lembra que eu falei numa das frases, numa das palavras jogadas, felicidade ou feliz? Você tem que estar feliz, você tem que confiar no que você pretende fazer. E o que ele diz? O pessimista vê dificuldade em toda oportunidade. Sabe aquela história do, puta, apareceu isso, mas será? Puta, acho que não dá. Mas você viu que ali não sei o quê, você viu que não sei o quê. Esse é o pessimista. Essa é a pessoa que, para empreender, ela vai ter que lutar muito. Ela vai ter que brigar muito. Às vezes tem gente aqui olhando e fala, puta, conheço uma pessoa que é assim. O otimista é aquele que vê oportunidade em toda dificuldade. Olha que legal. Olha que coisa bacana. Você fala, pô, minha clínica está passando uma dificuldade danada. O que está faltando? Você enxergar o quê? A oportunidade. Às vezes a pessoa fica tão ofuscada com a dificuldade, com o problema, que esquece de ver a oportunidade. E aí, ao invés de ser um otimista, de falar, pô, o negócio vai dar certo, eu tenho que olhar, eu tenho que tentar, eu vou ver, vou procurar ajuda, vou ver o que está acontecendo, para tentar suprir essa dificuldade. E aí sim pensar como otimista. Esse é um grande passo. Por isso que eu acho que tem tanta gente que cada vez mais se interessa pelo empreendedorismo dentro da clínica de radiologia. Porque se você não tiver essa visão empreendedora, essa visão de empresa, você não vai conseguir ter essa ótica de mudança. Ok? O nosso plano de negócio. Então nós definimos, criamos, chegamos no plano. Como nós vamos montar esse business plan? Como nós vamos criar esse plano de negócio? Esse plano de negócio é óbvio que ele não é uma coisa, eu quero montar uma clínica, eu tenho X para gastar e eu vou colocar em tal cidade. Não é só isso. Ela envolve tudo. Desde o como eu vou iniciar até como eu vou conduzir depois que ela estiver funcionando. Qual serão as minhas estratégias, qual será o meu direcionamento para que esse plano de negócio dê certo. Então essa imagem ela é muito significativa, se você olhar, ela tem todos os pontos importantes para que você coloque no seu plano de negócio. E tem um que é super legal, que eu já comentei com vocês, Long Term Goal, Team Building, desenvolvimento de equipe. Olha lá, pesquisa de mercado está lá em cima, né? Uma coisa que você vai ter que fazer, vai ter que olhar, vai ter que ver o que o seu mercado tem e o que ele precisa.
as tendências, né, as análises das tendências, os modelos, desenvolver estratégia, como eu vou abordar esse mercado, como que eu vou fazer com que eu consiga executar o meu plano de negócio de tal forma que ele obtenha sucesso lá na frente. Além disso, outros pontos que acabam sendo importantes, o planejamento de marketing, é aquela visão, além de eu criar tudo isso, pôr para executar, criar estratégia, como eu vou inserir no mercado, como eu vou fazer essa inserção. Notem, preste atenção àqueles que já estão no mercado, as pessoas que têm um plano de marketing, elas acabam sendo, ou aparentemente mais sucedidas, bem-sucedidas. Lembra do que é vivo é lembrado? Quem é visto é lembrado, quem está vivo aparece. Então, baseado nesses pontos, a gente acaba criando o nosso plano de negócio. Então, ele vai desde o estudo do marketing, do mercado, até a criação do plano final, que envolve todas as áreas. Eu costumo dizer que essa evolução, e essa imagem é bem interessante, é como se você fosse plantar um morango. Então você foi lá, plantou o morango, cuidou, começou a formar as primeiras flores, foi desenvolvendo, chegou no morango. Ninguém vai plantar e já no outro dia quer que dê morango. Você só colhe o que você planta. E essa sequência, ela caminha junto com esta. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Mobilizar, entender do negócio, desenhar a estrutura, implementar e gerenciar. Lembra daquele primeiro slide que eu coloquei que tinha o start? Começar do início. Né? O pleonasmo, a redundância, começar do início. Falando a mesma coisa. Mas tem gente que já quer montar a clínica aqui. Eu sou um empreendedor, já quero implementar. Não implementa assim não. A chance de você ter um erro é grande. Né? Ou eu posso até mobilizar, entender, desenho o meu negócio, implemento, peco na gerência, peco na condução. Então, a gente começa a observar que são pontos importantes para esse foco empreendedor. Tudo bem por enquanto, gente? Só me confirma quanto tempo ainda tem? 18 minutos? Falta? Puxa vida. Chegamos no nosso plano de negócio que nós acabamos de falar. E aí nós vamos ter o quê? Olha, a palavra em destaque. Plano, negócio. A palavra do meio, viabilidade, financiamento. Vou pensar na gestão lá na frente, que depois de implementar, a minha empresa, tenho que pensar como empresa. E eu pensando como empresa, eu tenho que começar a mudar o meu conceito do consultório. E aí você começa a ver outros focos. O enfoque, a realidade, o modelo do negócio, o projeto, objetivos, como se deve trabalhar, como se deve entrar no mercado. E pensando nesse ponto, nós temos que lembrar que clínica de radiologia é um investimento para grandes otimistas a médio prazo, mas na verdade ela é de médio a longo prazo. Eu costumo dizer que os 3 primeiros anos de uma clínica de radiologia são os anos mais difíceis. O primeiro ano é o primeiro ano da luta. Você está implementando, é funcionário que não dá certo, não resolve, briga, vai daqui, vai de lá. A clínica é muito dependente. Segundo ano, se você já conseguiu ter uma equipe já um pouco mais estruturada, ela já começa a entrar no eixo, mas tem seus probleminhas. Terceiro ano é o ano da estabilidade, é quando ela... minha equipe já está comigo há um bom tempo, já sabe como é que eu quero que funcione,
eu já atingi o meu objetivo no mercado, já estou sendo reconhecido no mercado, agora vamos continuar caminhando. Se você pensar, 5 anos é nada em negócio. 5 anos é nada. Né? Apesar do Sebrae falar que se você tem uma empresa que atinge 5 anos, você tem uma empresa de sucesso. Acima disso, porque a maioria, quase 90% das empresas fecham no primeiro ano por falta de gerenciamento, por falta de gestão. Definição, precisão dos objetivos. O que você quer com a tua clínica? Onde você quer chegar? O que você quer ser? Definir claramente. Às vezes a gente entra num lugar e vê lá, visão e missão. Começa a ler, seja curioso, começa a prestar atenção naquilo. Qual que é o objetivo? Você já vê o perfil da empresa. Tem uns que falam, eu quero continuar atendendo com qualidade. Aí você vê umas, sempre buscando, procurando. Quer dizer, esse não para. Ele quer o quê? O objetivo é caminhar. Então, sempre acompanhe e mantenha essa dedicação aos seus objetivos. E aí, criar, estruturar e desenvolver o projeto do seu negócio. Além disso, nós vamos lembrar que quando você está montando o seu plano de negócio, quando você está à frente desse negócio, quem é o presidente? Quem é o dono? Você. Tá? Você. Lembra que você está montando um negócio para que você conduza-o. Óbvio que depois de uma certa estrutura, quando esta empresa já fica grande, e você tem outros empreendimentos, você não consegue conduzir. Aí você tem a pessoa para conduzir. Tomara que todos consigam fazer isso. Isso quer dizer que seu negócio cresceu muito. Então nós temos que ser o melhor CEO. Temos que conseguir, temos que procurar ser este melhor. Acho que parou de passar aí. CEO. Foi. Então, dentro desse projeto, nós vamos ter que, na visão empreendedora, qual tipo de negócio que eu vou entrar? Clínica de radiologia, mas qual tipo da clínica? Eu vou entrar onde? Onde eu vou pisar? Como eu vou pisar? O que eu vou oferecer? Então, onde será instalado? Isso muda, gente, é regional demais. O que se aplica, talvez, no estado de São Paulo, não se aplica na Bahia, porque é muito regional. Algumas coisas, sim, são iguais, mas outras mudam um pouquinho. Isso vai fazer a diferença? Vai. Porque o que pode ter dado certo para mim, não obrigatoriamente vai dar certo para você. As características do seu projeto, do seu negócio, como que esse negócio vai ser? O que ele vai ter? Como ele vai ser estruturado? O que nós vamos colocar? Isso tudo faz parte da visão empreendedora, não é aquilo, vamos abrir, está faltando um bebedor de água, então corre lá para comprar um bebedor de água. Sofá, corre para comprar um sofá. Quer dizer, está errado. As características elas vão desde as periféricas, desde as coisas pequenas até o ponto final. O tamanho que a sua clínica, que o seu negócio vai estar, ele vai estar proporcional a esse projeto. Obviamente que clínicas maiores vão exigir um investimento maior, vão exigir um trabalho maior, mas você tem que estar ciente desse tamanho. A pergunta mais importante, nós vamos abrir uma clínica, montei um plano de negócio, estruturei, segui certinho, pedi conselho, avaliei, pesquisei, juntei capital. Quem é o seu cliente? Muitos acham que o nosso cliente é o paciente. Aqueles que têm clínica já sabem que o nosso cliente não é o paciente, e sim o colega, o dentista. Porque se o dentista não solicitar, não escrever lá no seu pedido para o paciente fazer na tua clínica, o paciente não vai. E as pesquisas mostram que maioria, quase 95% dos pedidos que o dentista entrega para o paciente faz na clínica do pedido. Mas hoje eles ligam para saber a diferença de preço. Sim,
mas vem muito forte aquela tendência do dentista falar assim, eu quero aqui. Ah, mas doutor, tem outra? Tem, mas eu gosto dessa. Adivinha qual que ele vai? Só você falar, eu gosto dessa, ele vai nessa. É aquela história, paciente, ele vai sempre querer o melhor. Então, se o dentista falar, vai naquela, ele vai naquela. Então, nosso grande cliente, na verdade, é o nosso dentista, o colega que vai solicitar os exames. E toda vez que a gente faz esse entendimento, a gente começa a ver, muitos querem agir no paciente e esquece do diferente, que seria o profissional. Então, quem são os seus clientes? Na verdade, os nossos clientes são os dentistas. Porque se ele não solicitar, nós não temos pacientes. Ninguém acorda de manhã e fala, hoje o dia não está muito legal, acho que eu vou fazer uma panorâmica, para ver se meu dia melhora. Ninguém faz isso. Você pode fazer isso com um café. Hoje eu levantei com vontade de tomar um café. Você vai lá e toma um café. Mas ninguém faz isso com uma panorâmica. A mesma coisa, com o mercado a ser alcançado. Aí que entra. Qual a estratégia nos dentistas que nós vamos usar? Como que eu vou empreender em cima desses colegas? Dentista é uma raça difícil de lidar. Todo mundo sabe disso. A odontologia seria melhor se a gente desse um Ctrl+Alt+Del e começava tudo de novo. Vamos mudar o raciocínio. Vamos mudar. Né? Radiologistas não podem sair na rua e encontrar com um colega que ele fala, quanto você vai fazer para mim? Para você eu faço de graça, doutor. Para o seu paciente é o mesmo do outro. Não, mas vou te mandar muito. O que é relativo muito para você? O muito para você, para a clínica pode ser pouco. Eu mando 2 por semana. 2 vezes 4, em média, 4 semanas, 10 pacientes. Não refresca nada. Tá? Qual o nicho de mercado? E aí sim, nós vamos, baseado desse dentista, nesse perfil, chegar com a tua clínica neles. Não adianta eu querer montar uma clínica mega bonita, linda, maravilhosa, e tentar atingir público mais simples. A gente sabe que o público simples procura coisas melhores. Sim, todo mundo procura coisa melhor. Mas a primeira impressão é falar, é muito caro. Quantas vezes você não passou na frente de um restaurante bonitinho, ajeitado, você fala, deve ser caro. Hoje eu não estou podendo gastar esse dinheiro. E você nem entrou para ver. Então esse choque cria essa distância. Além disso, o nosso paciente, lógico, o paciente ele tem que estar 100% feliz. Eu tenho que ter um atendimento desde a ligação até boa tarde, vai com Deus, a finalização, nota 10. Keep calm and focus on excellence. Fica calmo e procure, busque a excelência. É difícil? É. Você acorda todo dia feliz? Não. Seu funcionário também, mas ela está na linha de frente. Mas você tem que achar uma maneira de motivá-lo para que ele faça o quê? A excelência. Olha quanta visão empreendedora em cima disso. São todos aqueles pontos do Sputnik que eu te falei. Evidentemente que esse feliz, com certeza o colega vai estar feliz. Porque o paciente chega lá e fala, doutor, gostei da clínica. Agora, se chegar lá e falar assim, ixi, demorei 2 horas para ser atendido, mal atendido, funcionário mal educado, não volto nunca mais lá. Acabou. Sabe o que o dentista vai fazer? Se tiver um concorrente, vamos mandar para o concorrente, porque se o paciente ficar reclamando, ele não volta para mim. Então essa obrigação é nossa. Os nossos concorrentes. Pronto, entramos num cabo de guerra. O grande pepino da radiologia odontológica é que o concorrente normalmente quer brigar por preço. E aí eu vou explicar o que é o problema de brigar por preço. Qualidade e preço não andam junto. Eles são inversamente proporcionais. Então, você pode até ter mais gente puxando a corda desse lado, só que não adianta nada. Se eu tiver um monte de gente fraquinha puxando desse lado, eu prefiro ter 3 que puxem do outro lado, que o pessoal caia. É a guerra da concorrência. E a concorrência é super importante porque a gente precisa saber quem são
quem que é o meu concorrente? Como é que é a clínica dele? Quantos são? Com quem que eu vou brigar no mercado? Onde estão? Quantas histórias vocês já não ouviram? O cara era o dono da cidade, no mercado, ele tinha uma lojinha, montou outra em frente para fazer concorrência para ele mesmo. Quantas histórias vocês já não escutaram assim? É uma estratégia. Ele foi empreendedor, criou uma concorrência para ele mesmo. O que não comprava lá, comprou lá no outro, mudou o foco, o que ele estava errando aqui, ele acertou lá. E isso é importante por quê? Porque às vezes a gente fica só preocupado com o que o concorrente está atendendo, como que está indo. E eu preciso fazer o quê? Eu preciso descobrir os pontos fortes e fracos dele e explorar a participação no mercado e a tecnologia que ele utiliza. Lembra que eu falei da história da cidade pequena, que o pessoal põe um 3 em 1 ou um dedicado, mas se eu colocar o 3 em 1, abro a porta para o cara entrar com um dedicado. Tecnologia. Eu fui dar um treinamento numa cidade pequena, o colega tinha um aparelho digital, só que não tinha possibilidade de upgrade. O concorrente fez o quê? Se eu colocar um 3 em 1, esse meu concorrente vai comprar um dedicado e a gente vai brigar por exame. O que ele fez? Estratégia ousadíssima. Vou botar um aparelho e um tomógrafo dedicado. Se eu perguntasse para todo mundo na sala, você faria isso? Acho que a maioria ia falar, não faria. Mas ele foi empreendedor e fez. Ele assumiu o risco. Por que ele fez? Porque era a única oportunidade do colega, do concorrente, alcançar a mesma tecnologia. Então ele já pensou lá na frente. Se vai dar certo ou não, tem que ver como vai conduzir. Por quê? Lembra, gente, concorrência nada mais é do que um jogo de xadrez. Sabe aquela história o cara te dá um tapinha nas costas quando está na tua frente, e quando você sai, ele fala. Ele está vendo como você está conduzindo, como você está direcionando a tua clínica, e ele vai fazer o quê? Ele vai tentar achar um meio do porquê que você não está conseguindo chegar no mesmo objetivo. É a história do ponto forte, do ponto fraco. Vou no ponto forte, não, no ponto forte eu fico igual. Agora o ponto fraco eu vou lá e cutuco a ferida. Então essa é uma grande maneira. E a parte das finanças, ou a parte financeira dentro desse projeto empreendedor, recai muito nos investimentos. Então, baseado no seu plano de negócio, do que você vai trabalhar, seja ele equipamentos, reforma, o que você vai implementar na tua clínica, como vai implementar, a tecnologia que vai colocar, um dos pontos mais importantes é o capital de giro. Eu preciso ter, a minha empresa precisa respirar um pouquinho para eu conseguir trabalhar. Se ela estiver sempre fechando igual, nós vamos ter problema. Porque na hora que você for executar aquele seu plano de negócio, empreender em todas as áreas, você vai ter uma pequena dificuldade. Justamente por não ter o capital de giro. Os custos. Quando a gente pensa da forma mais empreendedora, os custos eles têm que ser os fixos e os variáveis, mas eles têm que entrar desde o clips que você utiliza até o aluguel. Aí me diz, mas a casa que eu tenho é comprada, é minha. Sim. Você não pôs um dinheiro ali, esse dinheiro tem que voltar. Se você pôs o dinheiro e esse dinheiro morreu, não está te servindo para nada. Então ele vai ter que entrar como aluguel. Entra no custo. Mas então é difícil para a gente calcular o custo? Sim, é difícil. Mas é importante porque senão você não vai saber se o teu equipamento parado e você cobrando panorâmica R$20 está valendo a pena. Se você não sabe o seu custo. Às vezes você está trocando figurinha. Desculpa os colegas que fazem documentações muito baratas. O modelo de gesso hoje não sai a menos de 15, 20 reais. Como que o cara cobra 60 numa documentação? Não fecha o custo. Mas ele ganha 10 reais. Tá bom, gente. Vamos fazer unha, vamos fazer curso de manicure que a gente vai ganhar mais.
Você fica 3, 4, 5 dias com aquela documentação para pagar R$10. Dilui isso em dia, você está ganhando R$2 por dia. O flanelinha da rua ganha mais. E é a responsabilidade nossa. Só que o que gerou isso? Concorrência. Por quê? Briga por preço. E aí esquece de um detalhe. Qual o detalhe? Opa! Hoje, não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Posso ter uma mega clínica que fature um monte, 100 mil por mês, gasto 95, estou na água. Eu prefiro ter uma que ganhe 10, eu gaste 2, tenho menos trabalho e estou ali lucrando parecido. Lógico. Então não é quanto você ganha, é quanto você gasta. E toda vez que você entra na concorrência por preço, o que você está fazendo? Você está diminuindo o teu copo. Teu custo vai continuar. É ou não é? Lógico. A gente começa a enxergar isso. Lembrando, se eu aumento a demanda, eu tenho que ter funcionário. O que te mais dá gasto numa empresa? Chama-se funcionário. As pessoas. Além disso, o famoso imposto. Se a tua empresa está certa, andando corretamente, você vai pagar imposto. Não tem jeito. Tá? Isso acontece, tá? No dia a dia. Cada vez mais estreito. Por quê? Nota fiscal eletrônica está chegando em todo lugar. Fez, emitiu, bateu, não tem jeito de fugir. Cartão, né? Ah, paga no cartão. Eles já debitam antes, já te mandam já. Então você já pagou imposto. E às vezes a gente não põe naquele curso, naquele copo d'água, essa relação do que eu vou gastar, o que eu vou colocar de água dentro do meu copo. Até nisso a gente tem que pensar para empreender. Lembrando que a receita, ela tem e ela pode ser pensada a médio e longo prazo, baseado no quê? Na sua estratégia, no seu plano. Tá? Essa receita a médio prazo é aquilo que você esperava ganhar em determinado tempo, e a longo prazo o que você espera realmente que a clínica te dê com a evolução. Os lucros, como eu já disse anteriormente, não entre na brincadeira do minha clínica faturou 10, gastei 4, ganhei 6. Não. O presidente da Bosch não faço ideia quanto ganha. Vou chutar um número, ganha 50 mil reais. Ganha mais, sei lá quanto ganha. 50 mil reais. A Bosch faturou 1 bilhão no último mês, quanto que ele ganha? 50. Mas ele é o presidente, mas ele continua ganhando. Ah, mas depois o caixa inchou, aí faz o quê? Divisão dos lucros, porcentagem para todo mundo. É o faz-me rir. Olha que visão empreendedora do negócio. Então, gente, procure sempre os lucros, trabalharem com lucro, mas lembrando sempre que a tua empresa elas tem que estar saudável. O Sebrae fala que você tem que ter 3 vezes o que você gasta por mês guardado no caixa da empresa. Porque se der qualquer dor de barriga, você tem como pagar e não interferir no seu ganho. Aí você fala, quantas clínicas você conhece que faz isso? Pouquíssimas, difícil, mas tem que ser. Para a gente entrar, juro que é a reta final, no insucesso, já dizia Henry Ford, o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência. Aquela história, caiu, levanta, vê porque caiu, e na próxima vez, se você tropeçou na pedra, você não vai tropeçar, você vai passar por ela. Aí vai ter um buraco, vai cair, você já prendeu a pedra, já prendeu o buraco. Então toda vez que você tem um insucesso, veja com o lado do quê? O lado positivo. E tente fazer isso da forma mais inteligente. Aquilo que alguns gostam de chamar de Excelsior, né? Toda desgraça sempre tem um lado positivo. Verdade. Mesmo que você faça todo o planejamento, estude, tenha uma equipe, se um ponto, por exemplo, o trabalho em equipe não está legal, não está tendo link, não está tendo ligação, está tendo um problema, você está fadado ao insucesso. E o objetivo do empreendedor, lembra do grande boss?
que é você, ele tem que estar o quê? De olho em tudo isso, ele tem que conduzir, fazer com que isso fique adequadamente para que você chegue no sucesso. Segredinho para o insucesso. Desconhecer o mercado. É fácil entrar. É fácil vender comida, é fácil vender... Não é, gente. É difícil. A clínica de radiologia é fácil, põe equipamento lá e vamos embora. Ausência de capital de giro. Deu um apertão num mês e não tenho dinheiro de onde tirar. Apertou, tenho que tirar do meu particular. Desconhecimento técnico. Aconteceu muito na época em que houve o boom da radiologia e muitos abriram sem ter o conhecimento do negócio. Além disso, sinal vermelho, usar recurso financeiro da empresa para despesas pessoais, desconhecimento contábil e administrativo, baixa qualificação profissional. Se você quer ter excelência, você tem que trabalhar com pessoas que estão ao seu nível, produzir bens e serviços incompatíveis com o mercado e conhecer o jogo do concorrente. Lembra que você está, querendo ou não, numa guerra. E você tem uma estratégia para vencer seu inimigo. Aquele joguinho War, quando a gente era mais novo, brincava das estratégias dentro do seu mercado, que no caso era o mundo. Tá certo? Alguma dúvida? Então, pessoal, acho que o meu tempo já está no extremo. Vale lembrar que o grande empreendedor desse negócio é você, a tua clínica, o seu negócio, o seu business, ele vai depender da forma que você vai empreender o seu negócio para que você obtenha sucesso. E aí fica uma frasezinha que eu achei num dos estudos, ao invés de perguntar por que não deu, faça de tudo para que dê certo. Em vez de você chegar e olhar, por que não deu certo? Não. Vamos procurar, vamos tentar batalhar, ver, tentar achar e fazer de todas as maneiras para que o negócio dê certo. Tá? Lembrando que aquilo que você está na frente é o teu nome que está em jogo. Tá certo? Gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui. Lembrando mais uma vez que meu nome é Luiz Roberto Manhães, aqui fica meu e-mail. Meus sinceros obrigado e agradecimento à comissão organizadora, que aceitou a troca do Dr. Zé Luiz por mim, por motivo pessoal ele não pôde estar aqui, e eu espero que vocês tenham aproveitado, eu possa ter, sei lá, dado uma contribuição, talvez pequena, para esse negócio chamado Clínica de Radiologia.